É hoje nosso convidado o professor Miguel Guerra, cirurgião cardiotorácico. No Dia Mundial do Cancro do Pulmão, vem falar das possibilidades de tratamento de uma doença que mata quase 2 milhões de pessoas por ano. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. Obrigado. Vamos já falar desse assunto e dos possíveis tratamentos para o cancro do pulmão. Para já vemos os destaques da imprensa de hoje. Quero começar por falar sobre a regionalização. A Comissão Independente para a Descentralização garante que em 2 anos se pode fazer o referendo e a regionalização. Garante que com empenho político isso poderá ser possível. Como é que vê esta questão? Bom, esta questão da regionalização era inevitável, mais cedo ou mais tarde teríamos que voltar a ela. Eu olho para o processo de regionalização como uma forma de delegar nas regiões poder que está centralizado, digamos, no governo, de forma a permitir tomar decisões e uma gestão junto da população. O que é que isto permite? Isto vai permitir maior eficácia, maior eficiência e, dessa forma, maior produtividade, que é o que interessa, tornando então o país mais rico e, dessa forma, mais unido. E não concordo com quem, de alguma forma, argumenta de que a regionalização poderia dividir o país. De outra forma, na medida em que a decisão e a gestão está junto às populações, as populações podem mais próximo, digamos, acompanhar essas decisões dos políticos e, dessa forma, é uma arma, uma potencial arma e muito capaz de controlar a corrupção, que é um problema. E em relação ao timing que é proposto, considera que é possível em 2 anos regionalizar o país? A data Julgo que sim, há uma 2022. comissão de estudo liderada pelo professor Cravinho. Aqui a questão que se coloca é do referendo. Na minha opinião, isto é uma decisão política. Julgo que não há necessidade de um referendo, contudo a Constituição pode obrigá-lo. Há aqui alguns aspectos que devem ser esclarecidos. No que refere à Constituição, há quem ache que poderá haver alterações dessa Constituição, uma vez que a Constituição está ao serviço da população e para a proteger, e se, quer dizer, para tomar uma decisão nesse sentido for necessário, então que se altere essa Constituição. Contudo, não sou contra um referendo, acho que não é necessário, mas não sou contra um referendo. O referendo é o auge da liberdade e da democracia. Portanto, se a população portuguesa quer esse referendo, faça-se o referendo. Acho que é importante, primeiro informar, para não acontecer o que aconteceu no referendo anterior, que já passaram 20 anos, em que a população, julgo eu, não percebeu muito bem a pergunta e mais de 60% respondeu que não àquele tipo de pergunta e não propriamente à regionalização. Avançamos para outro tema. O Jornal de Negócios refere hoje que houve um apagão de informação e auditorias nas finanças. Deixaram de publicar alguns relatórios e também boletins estatísticos. Por que é que decidiu sublinhar esta questão? Eu sublinhei esta questão porque é uma notícia insólita e até um pouco cómica. O jornalista até brinca um bocadinho no título, põe apagão entre aspas. De facto, o que acontece é que o Ministério das Finanças simplesmente deixou de publicar informação importante relativa aos relatórios de atividades e também às auditorias que realiza. E o que é que não mostra? Não mostra exatamente informação importante para o escrutínio da população e mesmo para tentar perceber o estado da economia e de algumas decisões das finanças. Então nós não sabemos a remuneração dos gestores públicos, o património imobiliário e o parque de veículos do Estado. Dentro da Inspeção-Geral de Finanças, que é o principal organismo inspectivo, aquilo que obriga todos os contribuintes a cumprirem, e dentro do timing, não está a cumprir também. E repare, não publica os relatórios das auditorias desde janeiro e, quando questionado porque é que isso está a acontecer, a resposta, de facto, é estranha. Diz que seleciona anualmente alguns destaques e resultados gerais da sua atividade em função de critérios de materialidade, risco e oportunidade. Ora, quem é que define esses critérios? A IGF tem que simplesmente cumprir a lei e cumprir a sua obrigação e publicar esses relatórios e essas auditorias para nós todos percebermos o que é que se passa.
Vamos a outro assunto que escolheu e que também está a marcar a atualidade. Alguns médicos estão a entregar pedidos de escusa de responsabilidade por eventuais falhas nas maternidades durante este mês. É médico no Hospital Vila Nova de Gaia, conhece bem a realidade das unidades hospitalares. Como é que acompanha este assunto? Bom, este é um título que me chamou logo a atenção. Julgo que o jornalista, aparece em vários jornais também, foi feliz porque coloca responsabilidade e médico, chama logo a atenção da população. É preciso aqui separar um bocadinho o que é o título, porque o título deve ser, de facto, apelar à leitura da notícia, mas deve refletir também o conteúdo dessa notícia e espelhar o que realmente acontece. Repara uma coisa, a relação médico-doente é das relações mais especiais e complexas que existe, porque estamos perante duas pessoas desiguais, porque a informação está do lado do médico e do outro lado está a pedir ajuda, é uma pessoa à partida doente e que tem que haver, de algum sentido, uma confiança plena na decisão do médico. Portanto, essa confiança é possível porque o médico não se derresponsabiliza da sua ação de tratar o doente. Dito isto, é também obrigação do médico, quando não estão reunidas as condições para tratar da melhor forma e segundo o estado da arte a população, ou o seu doente em particular, notificar. E notificar o hospital, e o hospital e as suas administrações notificarem o Ministério da Saúde. Que repare que, mais uma vez, na chamada medicina preventiva, quer dizer, prevenir antes de remediar, não é? Por isso é que nós chamamos Ministério da Saúde e não Ministério da Doença, não é? Ou Ministério do Problema. Neste sentido, e relativamente à questão dos obstetras, que é uma área distinta da minha, mas que tenho vindo a acompanhar, o que acontece é que claramente há uma falta de planeamento, porque se chega à altura das férias e não há especialistas, e neste caso são especialistas mais diferenciados, porque estão nas maternidades mais diferenciadas, para onde vão as grávidas mais específicas, se não estão disponíveis, leva-me a crer que durante todo o ano eles estiveram a trabalhar no limite. E quando chega à altura das férias, que é natural, não é? Há menos médicos, mas continua a haver o mesmo número de grávidas. Portanto, é preciso tomar... entende estes pedidos de recusa de responsabilidades? Entendo este pedido porque é obrigação do médico notificar que há um problema. Não vai deixar de tratar, obviamente, as grávidas e fazer o seu papel. É apenas por prevenção e para alertar para a situação de falhas. Para tomar uma decisão. Decisão essa que me parece simples. Quer dizer, é preciso, de uma vez por todas, o nosso Ronaldo das Finanças abrir, digamos, os cordões à bolsa e pagar. Muito bem. Portanto, vai gastar mais, mas vai assegurar que não há perigo com as nossas grávidas. E se conseguir, desta forma, salvar a vida de uma criança, o investimento foi fabuloso. Está cá para falar também do cancro do pulmão, uma vez que hoje se assinala o Dia Mundial da Doença, que mata quase 2 milhões de pessoas por ano. É também ainda a principal causa de mortalidade por tumores malignos em Portugal. Vem falar das possibilidades de tratamento. E há uma cirurgia minimamente invasiva que é possível fazer e que vem aqui dar conhecimento. É verdade, hoje é o Dia Mundial do Cancro do Pulmão. Nenhum jornal fala sobre isso. De facto, a RTP convidou um cirurgião torácico para estar cá e falar sobre o assunto, e agradeço sobre isso. O dia não é muito feliz, porque é 1 de agosto, as pessoas estão a pensar em ir de férias. As férias é sempre descanso e excessos, ninguém quer ouvir falar de doenças. Mas, de facto, o cancro do pulmão é uma epidemia mortífera, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque é muito frequente. É dos cancros com maior frequência em todo o mundo, e nomeadamente em Portugal, a segunda causa no homem e a terceira ou quarta na mulher, a par com o cancro da mama e o colo retal. Portanto, nós estimamos que durante o ano de 2019 ocorram 5.000 novos casos de cancro do pulmão só em Portugal. Okay?
desses 5.000, 4.000, ao fim de 5 anos, não estão vivos. Portanto, está a ver, temos uma mortalidade que pode rondar os 70% ou 80%. Portanto, é uma doença gravíssima, que tem uma questão importantíssima, que é nós podemos preveni-la, porque nós sabemos qual é a sua causa, que é o tabaco. Portanto, se as pessoas deixarem de fumar, nós passávamos basicamente de 5.000 novos casos por ano para menos de 500. Tornávamos a doença, continua a ser grave, mas como não é tão frequente, não daria uma mortalidade que se verifica. Porquê é que também esta doença tem uma mortalidade grande? Porque é sintomática, ocorre em 90% do cancro do pulmão em fumadores. E os fumadores têm tosse, têm expectoração, que são também os sinais do cancro do pulmão, e não valorizam. Como não valorizam quando surgem sintomas como dor ou expectoração hemoptóica, que é com sangue, já está numa fase avançada. Já está numa fase avançada. Numa fase avançada, digamos que a eficácia do tratamento é inferior. A potencialidade de uma cura só é possível com a cirurgia. E a cirurgia, para ter uma ideia, só em 20% dos diagnósticos de cancro do pulmão é que há a possibilidade de fazer uma cirurgia, porque a doença ainda está localizada. Hoje em dia, os centros mais diferenciados, nomeadamente o nosso, no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, já fazem estas cirurgias de uma forma minimamente invasiva. Tradicionalmente, o que é que acontecia? Era preciso uma grande toracotomia, que é abrir, digamos, o tórax, o peito, entre as costelas, afastar essas costelas com os afastadores, o que levava a maiores perdas de sangue, a maior dor, a internamentos que poderiam ultrapassar os 7 a 10 dias, uma recuperação que, para ter uma ideia, a pessoa para voltar a conduzir podia levar 30 a 40 dias, para voltar ao trabalho só ao fim de 2 meses. Hoje em dia, nós conseguimos fazer o mesmo tratamento, o tratamento oncológico é o mesmo, que é a reseção de uma parte do pulmão chamada lobectomia e um esvaziamento ganglionar, através de uma pequena incisão que pode ir desde 2 a 5 centímetros, de acordo com o tamanho do tumor. Portanto, é uma possibilidade inovadora que já é praticada em alguns hospitais. Sim, é uma possibilidade inovadora. Mas que requer também muita experiência por parte dos profissionais. Requer experiência, requer treino, mas as mais-valias são evidentes, porque passamos a ter internamentos de 3 dias e as pessoas podem voltar ao seu trabalho, repare, ao fim de 7 a 8 dias. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Bom dia. Bom dia. A esta hora fechamos a emissão para a RTP Internacional. Por cá voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já.